Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco em mais um dia e vamos continuando a nossa série As Parábolas, o que Jesus nos ensina. E hoje vamos estudar sobre os construtores, sábios e insensatos, ou seja, a parábola dos dois fundamentos. Em Lucas 6, versículo 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Observemos atentamente o desenrolar gradativo da parábola. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus deixou claro que muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em seu nome estão enganados, pensando que são servos de Deus, quando na realidade ele não os conhece. Jesus não os conhece. Não devemos considerar o sucesso ministerial como padrão de avaliação no relacionamento da pessoa com Cristo. Deus sempre deseja que aqueles que pregam o Evangelho sejam justos. Porém, quando uma pessoa má ou imoral prega a palavra de Deus, ainda assim, ele pode operar no coração daqueles que recebem a palavra e entregam-se a Cristo. Deus não aprova nenhum falso pregador do Evangelho, mas ele confirma a verdade bíblica e aqueles que a aceitam pela fé. Em Efésios 2, versículo 8 a 10, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No entanto, o dom da graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, não anula a responsabilidade humana. Versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A edificação da casa sobre alicerces firmes, em contraste com a edificação sem alicerces. Os dois homens, o sábio e o insensato, edificaram suas casas. Resta saber em qual estrutura. Isto nos leva a entender que é preciso ter o comprometimento com a palavra, atitude, ação, viver o que de fato é pregado no Evangelho. O que vai fazer uma pessoa suportar tempestade ou não depende não só da pessoa vir a Cristo, ouvir o que ele diz. O principal é praticar os ensinamentos dele. Onde foi contada esta parábola? Esta parábola está incluída em todo o ensinamento do Sermão do Monte. Em Lucas 6, versículo 17, e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. E Mateus também fez o registro sobre essa parábola, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vemos os adjetivos sábio e insensato como qualidade espiritual e moral de uma pessoa, e não com o significado de que alguém é inteligente ou desprovido de inteligência. O que determina se uma pessoa é sábia ou insensata é sua resposta aos ensinamentos de Jesus. Podemos entender, então, que Jesus é a rocha, é o alicerce. A casa somos nós. E podemos fundamentar nossa vida, nosso modo de viver, em Cristo ou não. As duas formas em que fundamentamos nossa vida terá consequências.
Em Isaías 28, versículo 16 a 17, temos: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu ponho em Sião por alicerce uma pedra a toda prova, uma preciosa pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que crer não se apressará. Também porei juízo por linha e a justiça por prumo, e o granizo eliminará completamente o refúgio das mentiras, e as águas transbordarão o lugar do esconderijo. A pedra é o próprio Senhor Jesus. A fé exclusivamente nele garante a salvação. Em Ezequiel 13, versículo 9 a 13, temos: Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor, por fazerem o meu povo desviar-se ao dizerem paz, quando não há paz, e porque quando é construído um muro frágil, eles lhes passam cal. Por isso diga àqueles que lhe passam cal: o muro cairá, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra, e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Quando Ezequiel profetizou este juízo contra o povo, os falsos profetas estavam criando entre o povo uma falsa sensação de paz e livramento, mesmo o povo sendo rebelde e descumprindo os mandamentos de Deus. O julgamento veio ao povo que foi levado cativo. Hoje, há falsos profetas que ensinam ser possível ter a vida eterna com Cristo e ao mesmo tempo permanecer na imoralidade e diversos tipos de conduta que não condizem com os ensinamentos de Cristo. O apóstolo Paulo previne que o cristão não deve se deixar enganar por tais mentiras. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vemos como os profetas Isaías e Ezequiel descrevem a tempestade como a ira de Deus, um julgamento de Deus. Assim também será o julgamento de Deus como uma tempestade, sua ira sobre aqueles que não construíram a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, construíram sua casa sobre a areia. Virá a tempestade, um dia virá o julgamento de Deus. Tendo como base a parábola sobre a edificação da casa sobre a rocha, ou da casa sem um fundamento, cabe a cada um de nós refletir onde e como temos firmado nosso viver diário. Se estamos em oração, em busca de entendermos e praticarmos os ensinos que Jesus nos deixou. Até a próxima parábola. Aguardo vocês.